Ruptura Cidade versus Natureza. Esta pesquisa foi feita pelo Iago Long Martins, eu, Ieda Freitas Medeiros, pelo Evandro Coelho Vieira e pela Yasmin Freitas Fragoso. Nós buscamos, através da nossa pesquisa, a construção de um conceito para rupturas na interface cidade e natureza. Para contextualizar a nossa pesquisa, nós buscamos alguns autores e suas linhas de pensamento e de pesquisa. O espaço urbano como palco de conflitos e da materialização de ideologias e pensamentos de Lefebvre, o deslocamento das dinâmicas urbanas e naturais desde o surgimento da cidade de Torrey, o pensamento econômico produtivo atual desvinculado da finitude de recursos no sistema da terra de Cavalcante, e Ferrão com a intensificação da espacialidade de rupturas na interface cidade-natureza. Os objetivos da nossa pesquisa são explorar como as rupturas cidade-natureza vêm sendo abordadas por diferentes autores no contexto nacional e construir um conceito comum. Também definir quais são as rupturas e como elas se manifestam no tecido construído, quais são seus impactos nas dinâmicas urbanas, com uma atenção especial à escala. O nosso método de pesquisa é buscar referenciais nas plataformas Google Acadêmico e portal de periódicos da CAPES, com palavras-chave como ruptura, desarticulação, cidade, natureza, morfologia urbana. Filtrar as referenciais aderentes pela leitura de títulos, resumos e corpo de texto, coletar e sistematizar os dados, sintetizar os resultados. Aqui com os resultados nós temos alguns quadros, O primeiro quadro nós trazemos a descrição do processo de busca, Primeiramente, utilizando as palavras-chave, nós encontramos 168 títulos e através das filtragens, chegamos a 13 documentos. Também no quadro do lado direito, nós temos a figura que mostra a distribuição dos trabalhos por ano de publicação. A partir de 2011, nós tivemos uma publicação, depois 13 e 14 mais duas, 15, uma novamente, 16, 17, duas, 18, 19 e 20, uma publicação por ano. Isso mostra que é um assunto recorrente, que pesquisas estão surgindo e há uma continuação de interesse nesse tema. Aqui neste quadro nós podemos ver como foram utilizados esses termos empregados para essa problemática na interface cidade-natureza, como eles utilizaram termos diferentes. Tivemos como denominação oposição, conflito, descaracterização, descontinuidade, quebra, e alguns documentos também que não tinham uma denominação específica, Neste quadro, nós agrupamos o trabalho por eixo temático de pesquisa, os trabalhos, Então, fizemos 2 eixos temáticos. Um de rupturas entre a cidade e o verde urbano, que foram 7 pesquisas, que tem os autores ao lado. E a outra linha foi rupturas entre as cidades e as águas urbanas, que foram 6 trabalhos também com os autores respectivos. Neste quadro, nós podemos compreender a ideia de ruptura para cada grupo de autores. Aqui os primeiros, por exemplo, Trevisan e Telly, eles têm como a descontinuidade no traçado e nas apropriações dos espaços urbanos, gerando a dicotomia de espaços adensados e vazios. Para Cisoto e Reis, a ruptura urbana para eles é o adensamento e artificialização excessiva nas áreas urbanas, esvaziando o montante de áreas vegetadas e comprometendo o equilíbrio dos ecossistemas. Já para Freitas, Frotas e Lima, eles trazem o processo de descaracterização de espaços naturais, mesmo aqueles protegidos por lei, pelo avançar dessa mancha urbana. E Martins, a subutilização dos espaços construídos resultante de transformações nas dinâmicas econômico-produtivas, de modo que se criam vazios construídos e livres de construção
ao passo que a malha urbana se expande para abrigar novos usos. Neste quadro, nós temos os exemplos de ruptura no âmbito das áreas verdes, né, pelos diferentes autores. Então, para Trevisan, Telle e Martins, seriam os exemplos de rupturas urbanas, os vazios urbanos. Para Sisoto e Reis, a impermeabilização do solo, né, a eliminação da cobertura vegetal e a alta densidade dos elementos construtivos. E para Freitas e Frota e Lima, seria a invasão das áreas de proteção ambiental por assentamentos humanos, descaracterização e espaços naturais e ocupação dessas áreas de risco. No sexto quadro, nós podemos compreender a ideia de ruptura no âmbito das águas urbanas, né, pelos diferentes autores. Então, no primeiro grupo de autores, nós temos a descaracterização morfológica e poluição dos cursos hídricos em áreas urbanas, levando a um afastamento da vivência, né, humana nesses locais e ao desequilíbrio das dinâmicas naturais. E no segundo quadro, no quadro abaixo, temos o desenvolvimento urbano desatrelado das dinâmicas hidrológicas do terreno através da ocupação de planícies de inundação, né, abordado pelos autores. Neste quadro, nós temos exemplos de ruptura no âmbito das águas urbanas por diferentes autores, né? Então, na primeira linha, o exemplo de o que eles abordam como ruptura urbana é a poluição, a descaracterização morfológica dos recursos hídricos naturais, né, por canalizações, tamponamentos, retificações de curso e impermeabilização do solo também. Na segunda linha, nós temos os autores que abordam o adensamento urbano em áreas alagáveis, né, o que ocasiona inundação recorrente em parte do tecido construído. E, em síntese, né, como resultado, nós temos, né, o avanço indiscriminado da mancha urbana como elemento gerador das rupturas da cidade, natureza, né, podemos constatar isso diante da nossa pesquisa. E esse padrão de ocupação leva ao desequilíbrio e à descaracterização das dinâmicas naturais, né? E tais desequilíbrios impactam na perda da qualidade dos espaços urbanos e na ocorrência de eventos, né, que limitam temporariamente a sua apropriação, né, os alagamentos, como exemplo, né, que são interferências indiretas. E os vazios urbanos e ocupação de áreas de preservação como uma condição isolada de limitação física da fruição e vitalidade urbana, né, que é uma interferência direta. Então, nós podemos concluir que as rupturas na interface cidade-natureza são resultantes de um padrão de assentamento humano que desconsidera as dinâmicas ambientais e determinadas feições naturais também, né? Como massas vegetadas, tipografia e hidrologia, enquanto condicionantes de projeto. Também desencadeiam uma série de processos que denotam a consolidação de desequilíbrios na matriz ecológica, os quais passam a interferir sobre a mancha urbana instalada no local, limitando e prejudicando a qualidade dos espaços públicos e, consequentemente, seu uso e apropriação por parte dos pedestres. Obrigada.